bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com uma convidada super especial. Vocês já estão vendo, né? Pensa, pensa, pessoal. Pensa quantas horas para chegar nesse ponto. É muita resenha, né? Para você que está passando por aqui, esse é o canal Neymar Pares. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Se não curtiu, já curte agora. Senão não vamos começar o bate-papo, tá? Só para você ficar ciente. E compartilha com os amiguinhos se você achar legal. A nossa convidada hoje vai compartilhar com bastante amiguinhos, vai curtir, vai se inscrever. Se ela não já foi inscrita, né? Se não foi inscrita, vai se inscrever. Claro. Mas eu acho que ela é assim, porque ela é legal, né? Hoje nós vamos falar com a senhorita Amanda Mariano. Né? A gente vai conhecer um pouquinho do trabalho dela, como ela veio parar aqui, né? Como vocês todos sabem, todos aqueles convidados que chegam aqui têm uma temática interessante e tem um porquê. Ninguém chega aqui, senta ou está na nossa frente, né? Meramente porque existe. Né? Todos têm uma temática voltada justamente ao propósito desse canal, e é isso que nós vamos conversar um pouco, falar um pouco, né? E trazer para vocês. Beleza? Então vamos aí conhecer a nossa querida convidada. Olá, Amanda, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo beleza. Olha, pessoal, ela tá fazendo a tímida, tá? Mas não, tá? Até agora tava usando a tela de espelho, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Estamos aqui, ó, sem filtro, Fica sem mais make. E aí, Amanda, tudo bem? Como é que você está? A gente veio aqui para ter esse bate-papo, ter essa conversa um pouquinho descontraída, um pouquinho mais séria quando se falar das questões profissionais. Assim, pessoal, a Amanda é uma velha conhecida, a gente conhece ela mais ou menos chutando por cima aí há uns 12, quase 13 anos, tá? Ela foi uma Eu das... era uma criança, viu? Atrás, em 2009 ela era ledora. E agora eu só tenho 18 anos. É isso, né? Em 2009 ela tinha 20. Enfim. Passam as contas. Não, senhor. Não vem, não. Deixa eu ver. Peraí. Não, mentira. Ela tinha 23. Era 23. Era 23. Isso tudo porque eu tô fazendo conta de cabeça e tô sabendo que eu sei a data de o ano de nascimento. Mas enfim, né? Sabe a data, mas não sabe o dia. E aí ela foi uma das... Na verdade, acho que foi a minha primeira leitura. Entrei no projeto Febraban, né, que era um projeto de formação de pessoas com deficiência para o setor bancário, né? E até hoje, ela faz parte aí das nossas corridas do dia a dia, né? Contribuindo, né? E fazendo parte realmente de tudo aquilo que compõe e diz o mar. Nossa, hein, Amanda? Agora valorizou, hein? Viu só? Amanda, quem é você? Como o que você faz? Como é que você faz? Quais as suas formações? Seu currículo vitae, digamos aí. Você quer que eu comece do começo ou de quando eu te conheci? Pode começar do começo, né? Vamos lá, vamos conversar. Sim, então vamos lá. Bom, eu sou naturóloga, né? Eu me formei em 2010, né? Então entrei na faculdade em 2006. O que faz um naturólogo, né? Um naturólogo é um profissional que atua em diversos níveis, né, de saúde. A gente tem uma visão integrativa de saúde, né, que na verdade nada mais é do que dos aspectos físicos, mentais, emocionais, sociais em equilíbrio, né? E a gente tem essa visão integrativa, a gente trata de forma integrativa.
Depois disso, eu fui me especializar em acupuntura, em medicina tradicional chinesa. Então, eu também atuo com todas as técnicas orientais, né, de massagem, acupuntura, fórmulas magistrais, alimentação e etc. E desde então eu tenho aí feito um curso atrás do outro, sempre aprimorando, sempre aprendendo, sempre agregando aos meus atendimentos, à minha conduta terapêutica, ao meu aprendizado, né, pessoal, profissional. E estamos aí já nessa caminhada entre a formação e até hoje, né? Já estamos aí há 10 anos em atuação e aprendendo cada dia mais, sempre. Que a gente que cuida de gente, né? A gente tem a gente assume esse compromisso, né? De, de ter que estudar pro resto da vida. Uhum. Simples assim, né? Sim, sim, eu acho que Então a gente segue aí. esse é o grande compromisso de quem quer cuidar de saúde, né? Assim, porque por mais que por ser humano nós entendamos de humanos, né? Sempre existe alguma coisa nova para se aprender, né? E alguma nova maneira de fazer uma intervenção positiva, digamos assim, né? Para aquele ser humano que de repente aparece na nossa frente e que precisa da nossa ajuda. E muitas vezes ele mesmo desacredita do potencial que algumas terapias podem fazer, né, com relação ao que ele apresenta como demanda, né? E até de repente duvidar até do profissional que está fazendo, tá na frente dele, que tipo, muitas das vezes é tanto tempo, né, dentro daquela mesma situação que ele começa a duvidar de tudo. E esse é o nosso grande papel, né? Primeiramente, fazer ele acreditar nele mesmo, né? E depois ele confiar no nosso trabalho. Sim. Na verdade, nós somos, né, condutores apenas, facilitadores, né? Uhum. A gente, eu entendo das técnicas, entendo do mecanismo de funcionamento, mas não adianta, né, eu saber tudo isso se eu não souber incluir aquilo na rotina da pessoa, conscientizá-la daquela importância, e assumir aí um papel que eu sempre falo aos pacientes que é 50-50, né? 50 meu, que sei das técnicas, que sei aplicar, que sei os resultados, os benefícios, mas não adianta nada se a pessoa não aderir, não seguir as recomendações, não tomar o que precisa ser tomado, mudar o que precisa ser mudado na alimentação, na rotina e tudo mais. Então é um trabalho em conjunto, mas a gente é só condutor, na verdade, né? De uma. Isso. Na verdade, a gente é a capinha do fio desencapado. Tipo isso. Amanda, assim, né? Legal essa parte já no finalzinho, mas aí, assim, a gente queria entender, ou na verdade, assim, né? Eu, particularmente, né? Queria entender 11 anos atrás, como é que você se viu sentada numa sala tendo que acompanhar um deficiente visual maluco? Então, na verdade, assim, foi uma delícia, né? Foi tipo um bagulho muito legal, foi tudo novo. É que assim, como na época eu tava na faculdade, né? Eu tava acho que no quarto, quinto semestre, e eu queria uma atividade remunerada, né? Mas que tivesse uma flexibilidade de horário que antigamente não tinha muito, né? As opções que a gente tinha de flexibilidade de horário era mais, como eu fazia faculdade pela manhã, é, eu tinha que ter alguma coisa que tivesse um horário reduzido, né? E, enfim, fosse mais fácil de estar presente. E aí eu vi, putz, agora eu não lembro onde foi que eu vi a oportunidade, aí eu enviei
meu currículo e eu fui aprovada, né? E aquela facilidade, né? Acho que, se não me engano, eram 4 ou eram 6 horas de trabalho, Era alguma 4 coisa horas, que era assim. dar uma 5, se eu não me engano. Isso, exatamente. Então, assim, eu ia para a faculdade, eu tinha tempo, da faculdade eu ia direto, e aí eu ficava lá, tal, e aí depois eu ainda ia para casa, eu conseguia estudar. Então, assim, foi uma oportunidade, tipo, excelente na época, né? Foi aquele negócio da China, né? Que a Uhum. gente costuma dizer, né? Foi tipo, putz, que legal, vai ser um projeto muito bacana, né? Porque a proposta era excelente, era encantadora, né? A gente ia ajudar as pessoas, de certa forma, né? A crescerem, a evoluírem a nível de conhecimento, a nível profissional, e a Uhum. ser remunerado para isso, que era ótimo, né? Quem não gosta. E ainda tinha essa flexibilidade de horário, de agenda e tudo mais. Então, assim, para mim foi uma oportunidade perfeita, né? Aí no ano passamos o processo seletivo e tal. Então era um projeto muito bacana, né? Que você fala, putz, que legal, vou conseguir ajudar, vou conseguir ter essa flexibilidade de horário, vou conseguir, é uma proposta muito boa, vou conseguir adequar a minha rotina. Então foi incrível. Aí eu passei pelo processo seletivo. E aí acho que foi, eu não me lembro muito bem, mas acho que foi no dia que eu fiquei sabendo que eu seria ledora e tal. Aí chegou lá, enfim, aí a gente se conheceu e tudo mais. E, tipo, era muito louco, mas, tipo, era muito legal, porque a gente aprendia, né? A gente assistia às aulas, então você consequentemente aprendia, e tudo que eu sou uma entusiasta do conhecimento, então assim, tudo que for novo, que for para aprender, eu tô dentro. Eu brinco que se não tivesse o TCC, que eu acho que é a parte mais chata da faculdade, eu acho que eu emendaria uma faculdade não. Ah, pensei que era só eu que achava. Eu emendaria uma faculdade na outra. Tanto é que, assim, vira e mexe, eu tô fazendo curso, e as pessoas falam, nossa, mas eu vou fazer outro curso? Ah, esse final de semana eu não posso, fazer um curso, mas de novo. Então, assim, eu sempre tô naquela, né? Então, é, se não fosse o TCC, eu acho que eu emendaria uma faculdade na outra. E lá eu tinha essa condição também, né? Tipo, todo dia eu assistia uma aula diferente, eu relembrava matérias e tudo mais. Então, era muito gostoso. Era, tipo, foi um período, assim, que Uhum. eu não tenho do que me queixar, não. Uhum. 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 E assim, pessoal, você chega lá assim, né, pessoal, aí ficava aquela briga, né, pra, quem ia ficar com quem, né? Você não tinha, não era ledor exclusivo, né, um pra cada um. Aí, assim, acho que nós ficamos uns 3 meses juntos, né? Daí depois tive uma troca. Aí eu fui ficar com as meninas, né? A Camila e a Mari. Sim, sim. E, e aí a gente ficou puto, né? Porque a gente não queria se separar. A gente tinha Bateu aquela revolta, tipo, como assim, né? Pelo amor de Como Deus. assim? Vocês fizeram isso com a gente? Que separaram Agora a que a gente gente? já tá, tipo assim, a gente já tá super sintonizado, pelo amor de Deus, como assim? Vai chegar um ser Foi, a gente. estranho aqui. Exatamente. A gente já estava super adaptado. E aí teve aquele choque, mas a menina que veio depois também é show de bola, a Paty. Então foi. A gente conseguiu contornar isso. Isso, aí só supriu por isso. Não que todo dia não caçasse aonde estava ela. Né? A gente sempre se via, né? Dava aquele tchauzinho. Não que todo dia. Você tá onde? Você tá em que sala? Vou na sua sala. Exatamente. A gente não treina o desapego nunca. Mas aí acabou o projeto. Que rumo tomou a Amanda depois daquilo ali? Então, aí acabando o projeto, logo eu já ia começar a minha parte prática, né, dos 2 últimos semestres, que eram atendimentos clínicos, estágio, atendimento hospitalar, teve atendimento educacional, atendimento clínico e corporativo. Então, veio bem a calhar, assim, eu terminei o nosso projeto, né, na Febraban, e logo eu já entrei nos meus estágios obrigatórios. Então, de qualquer forma, eu não ia conseguir dar continuidade, né, lá na Febraban. Uhum. Então, veio muito a calhar, né? O universo não falha, né? Isso. Isso. E engraçado, viu, gente? Que assim, aí depois que ela terminou a faculdade, a gente saiu da
de lá do projeto, né? É, o, assim, o treino do desapego era nunca, né? Nunca, porque a gente fez um TCC, né? Nunca queria. Aí eu fui fazer o TCC dela, Então, aí fui deixa eu falar assistir do o meu TCC TCC. dela. Deixa eu falar do meu TCC, porque isso é muito importante para quem vai assistir, né? Vamos lá. Convivendo com os deficientes, eu senti que eles tinham algumas queixas muito comuns, né, entre eles e tal. E eu precisava de um tema para o TCC, e aí eu comecei na verdade, o meu TCC ele veio através de um desafio, né, porque eu tinha um professor de biofísica que ele era muito cético, ele era extremamente chato, ele era um engenheiro bem assim, sabe? Não sei nem o que ele estava fazendo ali na meteorologia, mas tudo bem, né? Enfim, ele pegou e um dia em aula ele falou assim, porque eu só vou acreditar na cromoterapia, na coloricultura, o dia que fizerem esse experimento com cegos. E eu, ah, aí vamos desafiados. Falei, Hum, pronto, perfeito. Já eu falei, vou alinhar a necessidade que os deficientes visuais têm com esse desafio que a gente teve aí, dessa dúvida, né, desse professor em questão, em relação à eficácia da cromoterapia, da coloricultura e tudo mais. hum, Aí a gente verificou lá, eu e outras colegas minhas, nós verificamos que os deficientes tinham essa queixa em comum, que era um padrão energético e tudo mais, uma queixa de dor de cabeça, e que era muito frequente. E a gente começou os estudos, falamos com os nossos orientadores e tudo mais, eles abraçaram a ideia, e a gente começou busca por voluntários, frequentamos vários eventos de deficientes, aí a gente começou a caça, né? A gente apresentava o projeto a todo mundo, o pessoal achava muito legal, queria participar e tudo mais. E aí, na hora do filtro, acho que de 20 e poucos, 30 e poucos, a gente fez um filtro e sobrou, acho que, se não me engano, foram 5 voluntários, alguma coisa assim. hum, E daí a gente começou os atendimentos, né, dos voluntários, relacionados à dor de cabeça. E começamos o tratamento, foram acho que 12 sessões. E após os resultados, né, a média que se tinha de dor de cabeça era uma média, se não me engano, de 27, não me lembro ao certo os episódios mensais, que passaram para 1,5 ao mês, né, depois do tratamento. hum, Então a gente teve um resultado fantástico, foi incrível, e até o meu orientador na época, né, ele falou, Amanda, essa proposta de vocês é excelente e é um tema para doutorado, né? sim. Tanto que até esse tempo atrás eu estava pensando em reviver essa experiência, né, num mestrado, doutorado, mas aí eu acabei dando uma abortada na missão por enquanto, né? Quem sabe futuramente eu posso Sim. utilizar esse projeto aí, um esboço desse projeto para uma tese de doutorado. Hum. Mas a gente conseguiu, né, calar a boca daquele professor que ficou desafiando a gente, que realmente sim, a color pontura era eficiente, independente da pessoa acreditar e enxergar ou não. Porque, na Uhum. verdade, na nossa pele, a gente tem, né, ela é fotossensível, ela reage aos estímulos de luz, então a gente conseguiu comprovar isso de Sim, forma com muito sucesso. sim. Eu acho que isso, Então, isso não mesmo somente, terminando, isso não somente é assim, eu acho que isso nos faz assim entrar numa seara muito estranha, né? Que assim, uma pessoa que está basicamente ministrando uma matéria ou fazer passando para as pessoas que estão à frente dele uma metodologia, né? Para eles, para que as pessoas entendam o quanto aquilo pode ser eficaz, né? De certa forma ele mesmo duvida da eficácia do que ele está falando ou do que ele está ensinando, né? E, assim, isso não só no ramo do ensino, né? Acho que é porque até hoje, né? Apesar de que
digamos assim, evoluímos, pouco mais evoluímos, né? Existe muito essa questão. Duvidar e questionar. E não é uma dúvida ou um questionamento no sentido de evolutivo. Né? Não, uma dúvida no sentido de incapacidade mesmo. Não pode ser, não dá, não tem como. Né? Isso até no mercado de trabalho também, né? Vamos fazer, vamos dar o mínimo possível para que assim, a gente atenda somente aquilo que, vamos dizer assim, nós somos cobrados para atender, né? Para de repente não ter nenhum tipo de preocupação a mais. Isso eu falo com relação até ao mercado de trabalho, essas coisas assim. Porque assim, querendo ou não, é algo estranho, né? E, notoriamente, a gente está falando de pessoas. E não à toa, né? Antes da deficiência, né? Tem pessoa. Não à toa. E muitas vezes aqueles que estão ao entorno, ao redor, né? Tem esse pensamento ali, né? No sentido de confundir deficiência com ineficiência. Né? Não tenta enquadrar no sentido de não é porque ele tem ou porque ele tem essa deficiência que ele tem uma incapacidade. Não. Ele tem uma forma diferente, né, de compreensão. Isso eu digo tanto para deficiências em geral. Né? Uma forma diferente de compreensão, uma forma diferente de mobilidade, né? Em todos os aspectos que compreendem as deficiências. E muitas vezes não é visto dessa forma. Né? Hoje, né, já tendo essa experiência, né, vivido isso, né, e como é que a Amanda entrou, né, dentro desse projeto, e depois como ela saiu dali? Você diz no TCC ou na Febraban? No TCC, e junta os dois, pode juntar os dois, que na verdade os dois remetem à mesma coisa. Na Febraban eu entrei uma pessoa muito melhor, né? Na verdade, eu entrei uma pessoa, né? Tipo, tava ali uma experiência nova, mas eu saí uma pessoa muito melhor. A gente tem contato com pessoas de todos os tipos, com histórias, né, muito particulares, e aí você começa a entender o valor do que você tem, ser grato pela vida, pela sua saúde, por não ter limitações, né, por todas as coisas, né, que a gente tem, às vezes a gente não costuma enxergar com aquela, com o devido valor. Uhum. E o TCC foi aquele tipo, putz, nossa, que alívio, consegui provar que foi, entendeu? Uhum. Mas na verdade, assim, não é que ele não era um profissional da área, ele não era um naturólogo, né? Ele era se não me engano, ele era um engenheiro. E eu acho que naquela questão de grade, de carga horária, ele acabou pegando ali o nosso curso para dar aula, enfim. Mas ele não era uma pessoa adepta da naturologia, das terapias integrativas. Então, acho que por isso que ele questionava e desafiava tanto, porque e aí ele lançou aí esse questionamento sobre uma das terapias que a gente atuava, né? Ou seja, né? Mas foi demais, assim, a gente falou, uau! Eu acho que a gente sabia que era Uhum. eficaz, né? A gente tinha essa certeza e tudo mais, não só pelas nossas leituras, como pelos livros os artigos que a gente tinha, que a gente acompanhava. Mas a gente não esperava que fosse um resultado tão fantástico. Tipo, pô, Uhum. meu Deus, diminuiu de, tipo, 20, acho que se não me engano eram 27. Tinha paciente que tinha 5 episódios de dor de cabeça por semana, então, tipo, 5 episódios em 7 dias, né? Uhum. E depois a gente diminui isso para menos de 2 episódios por mês, foi assim um resultado puta, Sim, com fantástico. certeza.
é aquela coisa, né? Apresentar e falar assim, então, aquele resultado que você tem o prazer de olhar na cara da pessoa e falar, né? Como é que você Então, né? explica isso? Para dizer que ele está mentindo também, né? A pessoa tão cética ao ponto de não pode ser verdade. Né? Não pode, não pode. Foi tipo isso. E existe E mesmo aí, até esse nível pode de falar. pessoa. Né? E aí a nossa relação não acabou ali, né? Porque quando eu saí do projeto, né, a gente manteve esse contato, você esteve presente no meu TCC, esteve presente na apresentação, colaborou de todas as formas possíveis. E aí a gente veio trilhando aí esse caminho, e aí depois eu participei de longe da sua formação também, acompanhei, vibrei. E é isso. E aí a gente está aqui hoje. Já cuidou de mim. E hoje, Amanda, assim, né, você deu um overview aí do que você anda fazendo, né? Hoje, o que a Amanda está fazendo com relação a toda essa formação dela, onde ela está usando essa formação, aonde ela está, de certa forma, pondo em prática tudo isso que aprendeu, de que forma que ela está alcançando os objetivos que eu acho que é aquela coisa, né, que a gente lança lá atrás. Né? É a época de faculdade que a gente sonha brilhar lá fora. Né? É isso mesmo. Bom, hoje eu atendo, né, numa clínica. Já passei por vários lugares, já estive no consultório. Hoje eu atendo numa clínica de medicina integrativa, junto com uma médica que tem uma visão bem holística de saúde, né, uma visão integrativa mesmo, que ela tem muito foco de medicina tanto física, mas também como emocional, né? Então a gente atua com muitas terapias a níveis energéticos, quânticos e tudo mais. E aí lá eu atendo, né? Com acupuntura, medicina chinesa, terapias integrativas como florais de Bach, aromaterapia, né? Na verdade a gente até desenvolveu um trabalho que a gente chama de terapia chinesa integrativa, que é a junção da acupuntura, florais de Bach, a aromaterapia, fórmulas magistrais chinesas, né, que é a fitoterapia chinesa, mas ela não é, o termo correto não é fitoterapia, porque ela não faz uso apenas de flores, né, de flores e ervas, e a dietoterapia chinesa, que é a orientação da alimentação através dos princípios da medicina chinesa. Então, a gente integrou todas essas terapias e a gente nomeou como terapia chinesa integrativa. Além disso, também eu atuo com massagem, né? Eu trabalho com o método Renata França, então eu deixo a mulherada aí drenada, Dá porque a aquela saúde, na secada no verdade, povo. com certeza, porque na verdade a saúde, ela, como a gente estava falando antes, ela é um conceito muito amplo, né? Ela é um bem-estar físico, mental, emocional, então se eu costumo falar que não existe mente sã num corpo doente e não existe corpo sadio numa mente perturbada. Então, é uma coisa que depende da outra e a gente consegue aí atuar nesses níveis de forma integrativa, então, com médico, com nutricionista, com terapeuta, enfim, fazer um trabalho aí multidisciplinar para que a gente consiga equilibrar esse indivíduo aí em todas as esferas. Esse é o meu trabalho hoje. Aí vem aquela grande curiosidade, né, Amanda? Assim, nos dias atuais, né, mediante todo esse momento que o mundo está vivendo, como é que essas terapias integrativas, né, como é que elas apoiam? Como é que você consegue efetivamente fazer o seu trabalho? Você diz em questão de isolamento, é isso? Isso. Uhum. Então, eu faço atendimento tanto presencial quanto online, né? O Uhum. atendimento online a gente faz
através de prescrição de fórmulas magistrais chinesas, de prescrição de fórmulas florais de Bach, aromaterapia, orientação alimentar. Na verdade, a gente só não tem um contato físico, né? No caso que é o caso da acupuntura, da massagem e tudo mais. Uhum. Mas as outras terapias é super possível a gente fazer de forma remota e eficaz. Inclusive, a gente, logo no começo da pandemia, eu e algumas outras naturólogas, né, naturólogos, nos reunimos e fizemos um projeto de acolhimento, né? Logo no comecinho da pandemia, né? Como daquilo aquele boom, né? Que todo mundo ficou, meu Deus, isolamento em casa, e aí a galera começou a ficar meio perturbada emocionalmente, né? A gente falou, não, vamos tentar ajudar de alguma forma aí com o que a gente consegue fazer de melhor, que é as nossas terapias, né? Então a gente abriu um projeto, nós atendemos a população de forma online, gratuita, e a gente fez até uma pesquisa na época, né, um gráfico de estatísticas e tal, e as queixas, né, das pessoas que foram atendidas na época de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, elas aumentaram em 58%, né? E os três principais, assim, as três principais queixas eram a número um, a ansiedade, a segunda é síndrome do pânico e a terceira, a depressão. Que são, assim, bem coisas esperadas, né, em relação ao isolamento, a perda do emprego, a questão financeira, o fato de estar preso em casa, sem contato com os outros, então tudo isso vai gerando aí essas emoções, esses sentimentos e sensações que as pessoas começaram a se queixar para nós. Tá. Então, assim, de certa forma, eu acho que assim como na área da psicologia também, assim, houve essa diferenciação muito no sentido de estar ali, né? Acolhendo a pessoa presencialmente, né? Mas não deixar de fazer, né, aquilo que se propôs. E eu acho que ainda mais nesse momento, né, onde se tornou Sim, super necessário, né? E, sim, de certa forma, a gente é, teve de se adaptar a essa necessidade, né, mediante todas as ferramentas que eram apresentadas. Né? Aquela coisa, né, ninguém estava preparado para isso. Né? Mas sim, ainda bem que antes disso se pensou em ferramentas que viabilizaram essas possibilidades. Né? Essa possibilidade de ter o contato com o paciente, com o cliente, né? Mesmo ele não estando ali. Né? Sabe? De repente, numa situação dessa, acho que quando você fala em manuseio ou questão de fórmulas, né, para aromaterapia, assim, basicamente virou o delivery também, né? Ou você faz e manda, né? Ou manda e a pessoa faz, né? Você só orienta, né? Ou é mais ou menos desse jeito ou não. sim. Na verdade, é uma consulta, né? A gente faz uma anamnese Uhum. bem extensa em relação a aspectos físicos, mentais, emocionais, e a partir daquela análise, né, diagnóstico energético, que é o que a gente faz na medicina chinesa, a gente consegue identificar quais as emoções estão mais em evidência, são os órgãos que estão relacionados àquelas emoções, e aí a gente vai elaborando aí uma fórmula é, floral, o melhor óleo essencial, e aí a gente indica, né, faz aquelas recomendações terapêuticas e encaminha para a pessoa. Caso ela peça ajuda, a gente indica algumas farmácias, ou enfim, ela tem alguma farmácia de confiança que ela já tenha e tal. Uhum. E aí ela faz o tratamento dela em casa, e aí você vai dando aquele suporte, tira dúvidas via online e tudo mais. Uhum. Mas, nos tempos que a gente não pode sair de casa, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem. Com Claro certeza. que a gente que está acostumado a cuidar de gente, né?
a gente tem o contato físico, visual, né? O acolhimento, é Uhum. bem, faz toda a diferença. Sim. Mas, de forma online, né, você ter uma escuta ativa, empática, né, Uhum. é, também ajuda bastante, né? Sim, sim, sim. Vide os atendimentos psicológicos online, né? Uhum. Sim, 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 sim. E hoje, assim, como você, digamos assim, a naturologia em si, né, ela consegue dar um suporte para essas pessoas que de repente estão aí, ó, vendo a gente aí, ó, e tá em casa lá desesperada, sem saber o que fazer, né, sofrendo com ansiedade, com depressão, com todos esses males que são os males ditos da atualidade, mas de uma forma intensa, de uma forma mais concisa, porque a pessoa está ali, né? E muitas vezes não encontra caminhos. Né? De que forma que você orienta essas pessoas a, de repente, buscar esse caminho? Então, assim, dependendo também do grau que a pessoa se apresenta, a gente precisa realmente de um trabalho multidisciplinar, né? Hum, Porque às vezes um profissional só não consegue dar conta. sim, Mas uma forma que eu fiz de tornar as terapias integrativas mais acessíveis, né, ao conhecimento e a aplicação no nosso dia a dia é que no meu Instagram, por exemplo, todos os dias eu tenho posts sobre saúde. Eu sim, falo de temas, toda semana tem um tema diferente, então, ansiedade, endometriose, dor lombar, cada semana tem lá um tema, eu falo muito de como é medicina chinesa, ver aquela determinada situação, determinada queixa, falo sobre algumas técnicas que a gente pode fazer uso em casa, que a gente pode se beneficiar, falo de alimentação, enfim, eu falo de muitos temas. Então, dessa forma, eu consigo democratizar o acesso às sim. pessoas, independente da condição financeira, e e eu mostro para as pessoas que é possível a gente tratar todas as queixas através da naturologia. Uhum, Tem coisas que a gente precisa realmente de uma abordagem mais intensa, de uma frequência, né? Tipo, pelo menos uma vez na semana, aí uma conversa, uma técnica mais direcionada, né? Porque cada pessoa também é única, né? uhum, Mas, de certa forma, eu consegui, graças à pandemia, eu consegui democratizar, porque antes, o que eu fazia? Os meus conhecimentos, as minhas indicações, as minhas recomendações, eram todas feitas diretamente ao paciente, né, que estava ali comigo. E com o isolamento, eu falei, não, eu preciso mudar isso, né, eu preciso disseminar mais aí o meu conhecimento, como eu posso ajudar, como eu posso contribuir para mais pessoas, né, nesse momento que todo mundo precisa se ajudar. E aí eu comecei a investir meu tempo nisso, né, no Instagram, divulgando as técnicas, divulgando a visão chinesa, como a naturologia pode ajudar na saúde das pessoas, que na verdade o papel real mesmo do naturólogo é um papel de prevenção, né? O uhum, naturólogo, ele é um educador em saúde e a gente recomenda técnicas que vão manter, né? Na verdade, o papel do naturólogo é de manutenção, preservação e recuperação de saúde. O ideal é que a gente sempre mantenha a saúde. É que aqui, né, no Brasil, por exemplo, a gente não tem o hábito de prevenção. A gente só procura ajuda quando a gente está muito ruim, né? uhum, Nesses casos, a naturologia também atua, mas o ideal é que se haja posturas e condutas de preservação na saúde, né? Que a gente não deixe chegar a um nível tão crítico que precise de uma intervenção. E como que a sim, gente faz, né, essa manutenção? Através de alimentação, exercícios de meditação, exercícios físicos, gestão das emoções, uhum, e, enfim, práticas saudáveis de vida, né, de sim. estilo de vida. Isso é, literalmente, literalmente é aquilo que se vê, né? Que,
acho que essa pandemia está mostrando muito disso que você falou, né? Do Brasil, que não vê esse ponto essa questão de precaução. Eu não prezo pela minha saúde, eu não me previno. Né? Eu trato, eu cuido. Mas depois que já está desandado. Eu desacredito, aí depois, quando acontece comigo, eu acredito, aí eu vou me cuidar. A Aí, gente enxuga o aí, gelo, aí é a que eu gente não entendo. consegue. Aí eu entendo que realmente, nossa, eu deveria ter me cuidado. Sim, a gente enxuga o gelo, a gente não conserta a temperatura da geladeira, né? A gente vai deixando a geladeira empedrando lá, vai Isso! deixando empedrando. A gente não vai lá, a gente não regula. A gente não vai lá regular. Ah, se o tempo está mais frio, peraí, eu posso diminuir um pouquinho a temperatura da. Eu posso aumentar um pouquinho a temperatura da geladeira, porque eu não, assim, o tempo já está ajudando. Ah, se está um pouco mais quente, peraí, deixa eu aumentar ou abaixar mais a temperatura da geladeira. Não, tem que fazer o contrário. Com que frequência as pessoas vão no mecânico? Uhum, uhum. Quando o carro quebra, geralmente, né? Sim, sim, As sim. pessoas, às vezes, vão, assim, trocam óleo uma vez por ano, tal, mas não vai fazer uma manutenção periódica, né? Uhum. Vai deixando, e aí quando vai é porque deu problema, né? Muito Vai sério, o carro aguentando, vai parou. aguentando, vai aguentando. Ih, cara, eu Exatamente. acho que deu ruim. É tipo isso. É muito, sei lá. E é estranho, né? E é estranho o quanto isso se denunciou gritantemente, né, nesse momento que está sendo já se vê justamente por causa disso. Né? Existe muito não só da não precaução, né? Mas também a inconsequência. Né? Quanto que a gente vive num É, momento de inconsequência. Né? Onde, por mais que se veja que uma situação está precária, está difícil, né? Enquanto está difícil para o vizinho, tá legal. Se não está difícil é, para mim, então não está difícil. eu costumo dizer para os pacientes que o nosso corpo, ele vai dando sinais, né, de que algo não está bom. É que a gente costuma fazer a egípcia, né, se fazer de desentendido e não ouvir aqueles sinais que o corpo dá pra gente. Então, às vezes, é uma dor de cabeça no final do dia, é um desconforto digestivo, é uma insônia, é uma taquicardia, é um desânimo. Tudo isso são sinais que o corpo vai dando pra gente, que tem alguma coisa errada ali na nossa vida, no nosso estilo de vida, na nossa alimentação, nas nossas emoções, Uhum, alguma coisa não está de acordo. sim. Só que aí, na correria do dia a dia, né, naquela coisa do trabalho, dos filhos, do marido, preocupação profissional, pessoal e metas e tudo mais, as pessoas vão ignorando, né, vão Uhum, falar, ah, não, isso não é nada, não sei o quê, vamos continuar assim e tal. E aí as pessoas só começam a olhar mais para esse lado quando tem uma coisa muito mais séria, né? Que o sim. corpo realmente é assim, o corpo avisa. Aí as pessoas fazem entendido, o corpo continua avisando, continua avisando. Chega uma hora que o corpo para e fala, não, peraí, presta atenção aqui, que tem alguma coisa não está de acordo. E aí é nessa hora só que a pessoa fala, puxa, nossa, mas agora eu estou com uma úlcera, né? Nossa, caraca, velho. Da onde apareceu isso? Né? Caramba, Então como se, tipo aí, assim, né? É aquela coisa do. Nossa, ontem não estava aqui, hoje está. Né? exatamente, E não, é bem por não aí. é assim, né? Que você, a todo instante, você é sinalizado, você tipo, aquela luzinha vermelha vai acendendo, né? E muitas vezes assim, você vai remediando aquilo. Né? No sentido de, Sim, me deu uma dor de cabeça? Eu não vou procurar por que eu tô com dor de cabeça. Não, vou tomar um Red ali, pegar uma vez, toma. Acabou minha dor de cabeça, beleza. Amanhã eu vou estar de novo? Não. Ainda bem que tem uma cartela cheia. eu tomo outro, né? Amanhã tomou. Aí quando você, É nossa, você bem tá por com aí. problema hepático. Nossa. Exatamente. E aí?
Mas isso Exatamente. apareceu quando? Quando você começou, quando você tomou o primeiro comprimido. A mesma coisa do omeprazol, que é um medicamento super consumido, muita frequência, para desconforto digestivo, azia, Uhum. queimação, gastrite, tudo mais, mas que é a longo prazo, aí às vezes a pessoa tá lá, aquele desânimo, aquela coisa, aquela, sabe, aquela falta de energia e tudo mais, às vezes é, por exemplo, uma anemia decorrente do excesso de omeprazol, né, porque a pessoa não absorve os nutrientes devidamente, Uhum. Uhum. e aí, assim, ela começou com uma gastrite, mas aí, passado um tempo, ela já tá com anemia, com desânimo, com problemas de falta de ar, tudo decorrente do omeprazol. Sim, 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 sim. Ou seja, né? A pessoa só distraiu ou disfarçou, né? Ou cuidou de um sintoma sem ver a causa. Exatamente. Não se E aí atentou você à vai ver, causa. às vezes aquele desconforto digestivo pode ser de uma ansiedade, pode ser de excesso de preocupação, pode ser insegurança. Uhum. Sim, sim, sim. Eu acho que muitas vezes assim é um conceito bem básico e bem bobo. Né? Vamos começar a se atentar a nós mesmos. Começar a olhar para esse invólucro, invólucro que a gente chama de corpo, né? De uma maneira mais atenta, porque querendo ou não, né? Esse é o nosso, como se fala, O nosso templo. isso. E esse é o nosso, e esse é o veículo, né? Dessa nossa jornada. Se a gente não faz manutenção, Exatamente. a gente fica Uma na hora metade da funde o estrada. motor, né? A gente fica na metade da estrada. Então, Exatamente. a palavra é quits. Ninguém pode fazer a manutenção do seu veículo em seu nome. Não, não. Exatamente. Você tem que ter essa preocupação, tem que entender, né? Quando está faltando combustível, aonde que você tem que mexer, né? De que forma que é a maneira mais adequada de você fazer a manutenção disso. E eu acho que é isso que tem que se entender e isso que tem que se levar, né? Para a vida, né? Enquanto ela houver, para poder as coisas se encaminharem de uma forma mais tranquila. Né? E que a gente chega lá nos nossos 80, 90, né? Correndo maratona, nem o. Esqueci o nome do serginho que. O, teve um que foi ele foi o senhor, o japonês tinha 90 anos e estava correndo 100 metros rasos. E assim, o Olha, recorde, o recorde que ele implantou, tipo, esse aí vai ser aquele recorde para a eternidade, né? Porque dificilmente vai ter outro que vai chegar nesse ponto. eu tenho um belo exemplo em casa, né? Que meu pai vai fazer 67 anos esse ano. Ele Aham, corre religiosamente 3 vezes na semana, faça chuva, faça sol. Na verdade, aham, quando tá chovendo, ele não vai, porque minha mãe enche o saco dele, não deixa ele ir. Mas, sim. assim, qualquer lugar que a gente estiver, de férias, viajando, ele leva o tênis dele e vai correr. Ele só não correu a São Silvestre o ano passado, porque não teve. Aham, Mas a do ano anterior, de 2019, ele correu. aham, E foi aham. engraçado que, assim, ele correu ele e o meu irmão. Aí, Sim. assim, a gente fica preocupado, né? Porque afinal são 15 quilômetros e tudo mais, enfim. E aí, terminada a corrida, ele chegou em casa, tomou banho, se alimentou e vida normal, né? Tipo, como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Aí você olha assim e você fala, meu, eu uma hora dessa já tava jogado na cama e tipo, ai, 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 ai. Então, e o meu irmão, de 37, então, chegou, comeu, tomou 2 Dorflex, mal conseguia andar e dormiu o resto da tarde, entendeu? Foi tipo isso. E seu pai, imagina a cara do seu pai só olhando assim.
tipo, não, ele tava normal, vivendo, andando, conversando, não dormiu, nada, vida normal, como se fosse um dia qualquer. Como se ele nem tivesse corrido 15 quilômetros e subido toda aquela brigadeira. Aí você olha assim e você fala, gente, aí é vida. Entendeu? Então é assim. Entendeu? É aquela coisa, né? Esse daí tá cuidando bem do veículo dele, né? Esse aí passa por essa estrada tranquilamente. Exato. Isso aí tá preparado, viu? Com certeza. Amanda, um Eu. super papo, conhecemos muito, né, das questões da naturologia, né? E assim, queria que você deixasse o último recado aí para nossa galera, deixasse seus contatos, para todo mundo que vai, tipo assim, te procurar loucamente agora, fala, não, peraí. Aquela ali é a pessoa que vai fazer. É a mecânica onde eu vou encostar meu carro e vou deixar lá um tempo para É ali que eu ter vou fazer minha revisão. manutenção. Ah, eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer falar disso, de naturologia, de saúde, de terapias integrativas. É, eu me sinto assim super confortável, me sinto em casa, na minha zona de conforto quando eu estou falando disso, porque é uma coisa que eu amo, que eu acredito, que eu entendo, que eu confio, que tem resultados. E quem quiser, né, me acompanhar aí, saber um pouco mais de saúde, ter mais dicas e tudo mais, todos os dias no meu Instagram tem sempre stories, tem posts, eu tento fazer o mais acessível possível para todos, né? Uhum. É, Do jeito. faço Pra cego ver áudio, também, eu né? faço áudio. Oi? Pra cego ver também, né? Isso, para cego. Então, para cego ver, eu ainda tô falha, viu? Porque às vezes meus posts saem muito grandes e eu não consigo fazer a descrição para cegos, né? Mas de conteúdo, assim, eu costumo entregar bastante. Eu só tô pondo pilha, porque dá pra entender, velho. Dá pra Mas entender. o que acontece? Para cego ver, fica mais fácil acompanhar os meus stories. Por quê? Porque eu falo, mas ao mesmo tempo eu escrevo. Uhum. Então, eu faço os vídeos e faço também um resumo do que eu estou falando naquele story. Então, eu fico mais acessível. No feed do Instagram, eu não consigo ser tão acessível assim, no quesito figuras, imagens, porque os textos, eu sou uma pessoa que gosta de falar pouco, né? Explicar pouco. Então, os meus textos costumam ser muito longos, e aí eu não consigo fazer a descrição da imagem, né? Sim. Mas, me desculpem. Não, gente, ela prometeu que ela vai tornar a coisa um pouquinho mais tranquila. Mas apesar que o conteúdo, gente, se vocês lendo, é bem suave, tá? É de fácil compreensão. Não, de repente, até se torna desnecessário. Quem tiver dúvidas pode me chamar, que é um prazer, eu adoro interagir, sempre estou abrindo caixinha de perguntas para todo mundo, Mas para conseguir ajudar o máximo de pessoas deixa o endereço, possível. né, Amanda? Vou deixar meu endereço é @Amanda Naturóloga. É bem fácil. Amanda Naturóloga, tudo junto, sem acento, sem ponto, sem Ponto sem traço, sem hashtag não, hífen, sem aquele, sem sublinhado, nada. underline, sem nada, sem traço, sem ponto, sem nada. @Amanda Naturóloga, tudo junto. Então, pessoal, esse foi mais um bate-papo super interessante, tá? Espero que todos tenham ficado aqui até aqui. Se você ficou até aqui, coloca lá, naturóloga, só para eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui. Né? Muito Vamos ver obrigado. quem assistiu, hein? Isso, só para ver quem assistiu. E como a coleguinha vai compartilhar também com as amiguinhas, para dar que ela assim, ela vai querer bater o recorde do último vídeo, tá? O último vídeo teve 250 visualizações e eu acho que ela falou, não, isso aí para mim é fichinho. Eu gosto de metas. Então eu acho que ela vai compartilhar com as coleguinhas, então as coleguinhas da nossa coleguinha vão colocar aqui, neste momento do vídeo, naturologia eu vi até aqui. Isso aí.
Eu vou ficar lá conferindo os comentários, hein? Isso, com certeza estarei lá também olhando um por um para saber. Ah, sim, isso sim. Aí é beleza. Mas, pessoal, muito obrigado pela companhia. Amanda, mais uma vez, muito obrigado. Acho que o nosso bate-papo foi super tranquilo, foi um bate-papo super interessante, trouxe bastante informação, né? E o que é importante, orientação sobre saúde, que é o que nós precisamos, que é o que nós temos que preservar hoje. E a coisa não está de brincadeira, né? E é aquela coisa, gente, vacina, tá aí para todo mundo que tiver dentro da faixa etária, todo mundo se vacine, preservar sempre, não tratar, sempre preservar, use máscara, use álcool gel, se for preciso, só saia quando necessário e estamos aí. Amanda, tchau, tchau e até a próxima. Obrigada. Foi um prazer aqui ser contribuição aí para vocês todos. Espero que vocês gostem e me acompanhem lá. Tchau. Tchau. I am on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.